E aí, pessoal, vamos agora continuar nossa aula, Matemática 2, aula 14, função composta. Antes da gente prosseguir na explicação de função composta, vou relembrar o que a gente já viu sobre função até agora, né? Vou definir de um jeito mais prático aqui, uma relação definida da forma f de a em b, onde o a é o domínio e o b é o contradomínio, né? E lá nesse contradomínio a gente vai ter as imagens, é dita função, certo? E ela pode ser definida dos reais por reais, ela pode ser definida dos naturais para os reais e por aí vai. Também isso aqui seria uma função, relacionar números naturais com números reais, por exemplo. Aí a gente já viu o conceito de função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau a gente, né, escreveu da forma f de x igual a ax mais b. E aí a gente estudou o quê sobre as funções do primeiro grau? A raiz da função, o gráfico da função, crescimento, decrescimento, o estudo do sinal e etc. Depois, vimos problemas que envolviam função do primeiro grau, abordavam domínio, contradomínio, imagem e por aí vai. Em seguida, a gente viu a função quadrática. E aí o que a gente fez para a função quadrática, a gente fez para a função polinomial do primeiro grau, a gente fez para a função quadrática, estudou o domínio, estudou a imagem, estudou o gráfico da função, aprendeu a fazer o gráfico da função quadrática e resolvemos problemas que envolviam a função quadrática, problemas que envolviam parábolas e etc. Inclusive, fizemos antes da gente, na semana que a gente entrou de quarentena, e a gente começou com as aulas lá pelo Skype, e a gente já viu sobre função quadrática, beleza? Lá na outra apostila, na apostila 2. Que a gente botou como toda função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Com a diferente de 0, b e c pertencente aos reais. A, b e c pertencente aos reais, a diferente de 0. As funções que poderiam ser reduzidas a essa forma aqui seriam as funções quadráticas para a gente. E as que poderiam ser reduzidas a essa forma eram chamadas de função do primeiro grau, e a gente fez umas classificações, como função constante, afim, linear e identidade. Agora, a gente vai falar de função composta. E para a função composta, a notação para a gente vai ser G bola F, tá certo? A gente fala assim mesmo, G bola F, ou G de F de X. Ou seja, eu tenho uma função, e eu vou escrever isso daqui na forma de diagramas para ficar mais fácil a compreensão. Então, eu tenho uma função indo de A para B, certo? E essa função que vai de A para B é a nossa função f. E eu tenho uma função que vai de B para C, que é a nossa função g. Então, uma função que possa levar os elementos de A direto para os elementos de C, passando ali por B, é que a gente chama de função composta, certo? Esse aqui é o que seria o G de F de X, ou G bola F, tá bom? Como a gente pode observar aqui, ou F bola G, tanto faz, né? De um para outro, como a gente vai. Então, nesse caso aqui, a gente tem um F composta em G. F composta aqui com G, tá certo? A gente está indo do F, vai fazer a função F e ir direto para o C, passando pelo B. Existe uma condição
para que a gente possa ter funções compostas, para que a gente possa fazer composição de função. E as condições são as seguintes. O contradomínio de f tem que ser o domínio de G. O contradomínio de f é o domínio do G. O contradomínio de uma função precisa ser o domínio da outra, tá certo? E o contradomínio de G é também contradomínio de A. É o que a gente tem aqui as condições para fazer as funções compostas, tá certo? Como a gente está indo aqui do F para o G, então a gente tem uma outra forma de escrever isso daqui, F bola G ou F de G de X. Vamos ver como é que a gente faz nos exemplos, na prática, para construir, então, funções compostas. Por exemplo, sejam, na verdade, as funções f de x igual a menos 3x mais 1 e g de x igual a 2x mais 4, calcule. Item A, o f de g de x. Ou seja, ele está pedindo para fazer o f bola g, certo? F composta aí em G. Aí o que é que a gente vai fazer? Não, G composta em F. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função f, que é menos 3x mais 1, e no lugar do x, a gente vai colocar a função g, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. A gente vai pegar o f e no lugar do x, a gente vai botar a função g. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes a função g, no caso, menos 3, porque tem um sinal ali, mais 1. Mas o que é a função g? A função g é 2x mais 4. Então, menos 3 vezes 2x mais 4 mais 1. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6x. Menos 3 vezes 4, menos 12. Mais 1. Então, a gente pode aqui fazer a junção aqui do menos 12 mais 1, né, a operação. Então, a gente vai ter menos 6x menos 11. Então, f de g de x é igual a menos 6x menos 11. Essa é a função composta. Se eu quisesse o contrário, se eu quisesse calcular o g de f de x, então, assim eu pegaria a função g e no lugar do x eu colocaria a função f, ou seja, 2 vezes, aí eu coloco aqui no lugar do x a função f, certo? Então, o que é o g de x? É 2x mais 4. Então, 2 vezes a função f mais 4. Só que a função f, ela é menos 3x mais 1. 2 vezes menos 3 é menos 6. 2 vezes 1 é 2. Mais 4. Menos 6x mais 2 mais 4 fica menos 6x mais 6. Esse é o g de f de x, a função composta. O que é que a gente conclui com relação às outras duas funções que a gente encontrou aqui no item A e no item B? Que elas são diferentes. Se elas são diferentes, então a composição de função não é comutativo. Ou seja, fazer o f g é diferente de g bola f. Certo? Outra propriedade com relação à composição de funções é que não é comutativo. Tudo bem? Então, vamos ver aqui mais um exemplo. Professor, isso vai acontecer só entre funções do primeiro grau? Não. A gente pode ter composta
com função do primeiro grau e função do segundo grau. Por exemplo, se a gente tiver a função f de x igual a 2x menos 1, mais 1, e a função g de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 1, se eu quiser fazer o f de g de x, eu posso. Eu pego a função g e coloco na função f. O que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes menos x ao quadrado mais 2x mais 1 mais 1. O que eu fiz aqui foi pegar esse x aqui e no lugar dele colocar toda a função g. Certo? Agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes menos x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, veja aqui. Menos 2x ao quadrado mais 4x, 2 mais 1, 3. Esse é o f. Essa é a f de g de x. Função composta. Dá para fazer composição de função do primeiro grau com função do segundo grau e vice-versa. As duas poderiam ser do segundo grau. Se eu quisesse calcular o g de f de x, o que é que eu tinha que fazer? Eu pego a função g, que é a função do segundo grau, e onde tiver o x eu boto a função f, ou seja, menos f de x ao quadrado, né, menos x ao quadrado, mais 2 vezes a f de x, mais 1. Então, acho que minha imagem ficou por cima. Deixa eu afastar aqui. Então, ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei a função g, que era essa daqui, e no lugar do x eu botei o f de x, porque eu quero fazer o g de f de x. Só que a função f, ela é 2x mais 1, ou seja, menos 2x mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 2x mais 1, mais 1. Aqui eu vou ter que usar produtos notáveis. Então, eu vou ter que fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Mais 2 vezes 2x, 4x, e 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, veja, menos 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado vai ficar x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1. Mais 4x, mais 2, mais 1. Vamos fazer a regra de sinal aqui, para esse sinal de negativo que está antes do parêntese. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. E menos com mais, menos. Vamos ver o que é que tem de termo semelhante aqui, o que é que dá para juntar. Eu tenho aqui o menos 4x e o mais 4x. Nesse caso aqui, eles são iguais, de sinais contrários, então a gente cancela. Eu tenho ainda aqui o menos 1 e o mais 1. Nesse caso aqui, menos 1 mais 1, a gente também cancela. O que vai sobrar para a gente é menos 4x ao quadrado mais 2. Esse é o g de f de x. Ok? Então, fazer a composição de função é colocar a função f dentro da função g ou a função g dentro da função f. Ao invés da gente pegar o x e substituir por um número, a gente substituir o x por outra função. Tá certo? E assim a gente faz a composição de funções. Tudo bem? Então, a nossa explicação acaba aqui. Eu vou disponibilizar o esquema da explicação para vocês. Tá certo, pessoal? Então, até mais.